No Ligado em Saúde de hoje, vamos falar sobre rouquidão, definida como qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz. Ela pode ser aguda ou crônica e de curta ou longa duração. Para saber um pouco mais sobre rouquidão, vamos conversar com o Dr. Marcos Sarvá, que é médico otorrinolaringologista. Como vai, Dr. Marcos? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. O que provoca a rouquidão? A rouquidão pode ser causada por uma multiplicidade de causas, muitas causas, né? E as pessoas têm que estar atentas a essas várias causas. Por exemplo, o mau uso da voz, né? Usar demais, né? Gritar ou usar longamente, pode ser acompanhando enfermidades, né? Uma laringite, uma faringite, inflamações da região, de uma forma geral. Pode ser até por cansaço, pessoa que fica sem dormir, dormindo pouco para as noites, pode ficar com a voz cansada também. Estresse, por exemplo? O estresse também é uma causa clássica, né? De alteração da voz. A pessoa deprimida, por exemplo, todo mundo sabe que a pessoa deprimida, a voz cai junto, tem pessoas, inclusive, quando começam a ficar muito nervosas, elas começam a perder a voz. Isso é natural também. Isso é relativamente natural, faz parte. Se ela já tiver um fator predisponente, se ela tem, por exemplo, já uma pequena lesão na corda vocal, isso fica mais claro. Qualquer tensão já lhe derruba a voz. Quer dizer, são vários fatores e a detecção da causa é muito interessante no sentido de dizer se é uma causa, duas, três, e muitas vezes tem que abordar todos os fatores que causam essa alteração de comunicação. Quanto tempo pode durar uma rouquidão sem que ela venha gerar doenças mais graves? Uma semana, até 15 dias, pode acompanhar uma rouquidão leve até moderada. Às vezes a pessoa fica realmente com a voz bem caída durante um processo gripal, um processo de dor de garganta, viral, que muitas vezes cessa sem nenhum tratamento especial. Se a pessoa não tiver muita dor, nem febre, nem muita tosse, uma coisa suave, basta reduzir o uso da voz, tentar falar menos. Que ela vai sumir com o tempo. Vai normalmente reduzir. E quando que é necessário procurar um médico para cuidar da rouquidão? Exatamente nos casos em que isso vem acontecendo com certa frequência, falha na voz, por exemplo, eu estou falando, a voz cai, a voz trava, né? Começa a sentir dificuldade no uso da voz, né? Estar atento à sua qualidade vocal, às vezes as pessoas não percebem que foram enrouquecendo ao longo do tempo. Costuma acontecer com o professor, né? Professores, exatamente. Os cantores, em geral, percebem qualquer alteração logo, né? Sim. Já os profissionais mais, digamos, brutos, aqueles que não têm que ter tanta qualidade, tanto requinte na voz, acabam machucando. É aquele camelô, por exemplo, feirante, né? Pessoa que trabalha em ambiente muito ruidoso, né? Que a sua voz tem que suplantar o ambiente. O professor, por exemplo, tem uma carga horária normalmente muito grande, né? A rouquidão, ela pode ser sinal de uma doença mais grave? Sem dúvida, esse é o principal alerta, no sentido de demonstrar às pessoas que fumam ou que bebem, né, álcool, né, durante muito tempo, o risco de desenvolvimento de câncer na prega vocal, na corda vocal, na laringe como um todo, na boca, na garganta, né? E isso começa, às vezes, por sinais muito simples, uma pequena dor, um pigarro, uma rouquidãozinha que vai e vem, a voz vai enrouquecendo lentamente, pequenas dores quando engole. Ou seja, essas pessoas em especial, na faixa dos 40, 50, 60 anos, que fumam já há muito tempo ou bebem com frequência, que tenham essas questões, têm que ser vistas logo, mais precocemente. O que uma pessoa que trabalha intensamente com a voz precisa fazer para prevenir a rouquidão? Basicamente, os cuidados é aquilo que ela não deve fazer e o que ela deve fazer. O que ela deve fazer é estar bem hidratada, isso é o primeiro ponto, né? Utilizar a voz de forma adequada, ou seja, aprender a usar a voz, né? Se a pessoa não sabe isso naturalmente, né? Aprenda. Existem profissionais que lidam com o aprendizado de voz, né? O fonoaudiólogo, o professor de canto, use bem a voz com uma boa composição, com uma boa projeção, que você não fique cansado, ofegante, aquela voz confortável, que chegue ao final do dia bem. Se não estiver bem, faça esse treinamento, né? Alimente-se, repouse, evite gritar, evite ambientes poluídos, evite ambientes muito ruidosos, onde a sua voz tenha que ser exigida demais. Existe uma coisa que todo mundo faz quando fica rouco, né? E eu quero saber se é mito, se é verdade, o que funciona de verdade. Tem gente que usa vinagre, que usa açúcar, que usa sal, que usa romã, o que afinal de contas funciona para aliviar essa rouquidão? Em geral, né, esses fatores que foram mencionados, eles servem para aliviar uma sensação na garganta. Eles não têm efeito terapêutico exato. Exatamente como existem balas até com álcool e sprays com álcool, com substâncias mentoladas que aliviam, dão um frescor, exatamente como uma bala de hortelã dá um frescor. Solucionar? Solucionar, não. A princípio não soluciona, não dão a cura para a maior parte desses processos. O melhor mesmo é repousar. Repousar e o alívio se dá naturalmente. Muito obrigada, Dr. Marcos. Foi um prazer, agradeço. Obrigada, senhor.